Pronto, eu penso que podemos dar início aqui ao nosso webinar. Já temos alguns participantes nas várias plataformas. Eu queria começar este webinar do dia de hoje por agradecer, antes de mais, às minhas palestrantes convidadas, à doutora Clara Lobo e à doutora Sandra Gestosa. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje, no domingo à Obrigada. noite. Antes de passarmos aqui a falar um bocadinho, queria apresentar-vos. Portanto, queria apresentar a doutora Clara Lobo, que é assistente graduada de Anestesiologia no Hospital das Forças Armadas, é membro do Colégio de Anestesiologia, past president do CAR, do Clube de Anestesia Regional, e também pertence à Secretaria-Geral da European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy, conhecida por ESRA. A doutora Sandra é assistente graduada de Anestesiologia e Reanimação e Terapêutica da Dor no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Tem competências em Emergência Médica e Medicina da Dor. É editora regional da revista da Sociedade Portuguesa da SPA e também é docente convidada da Universidade do Algarve no curso de Ciências Biomédicas. Ambas são autoras e coautoras de vários capítulos de livros publicados na área da dor crónica, sendo também formadoras e docentes de vários cursos nacionais e internacionais. Portanto, feitas as apresentações, eu queria, se calhar, começar por desafiar aqui a doutora Sandra a falar-nos um bocadinho desta dor aguda no serviço de urgência, de forma mais ou menos generalista, e sei que nos trouxe aqui uma apresentação para ilustrar um bocadinho melhor isto, correto? Boa noite, Rui, é verdade. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente neste webinar Dor Aguda. À doutora Clara Lobo, colega de especialidade e amiga, a mais-valia que vai trazer, com certeza, com a participação também nesta conversa e que vai visar o tratamento, como disseste, da dor aguda. No serviço de urgência, a minha apresentação, e no tratamento da dor aguda pós-operatória, no caso da doutora Clara. Eu vou começar por fazer um relembrar de alguns tópicos para nos entendermos e antes de entrar propriamente no tratamento da dor aguda no serviço de urgência. Convém sempre relembrar nestas situações a definição da dor no contexto da IASP, portanto da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que, como nós sabemos, é uma experiência multissensorial desagradável, envolvendo um componente sensorial e emocional, associado a uma lesão tecidual ou potencial ou descrita em função de uma lesão. Doutora Sandra, desculpa interromper. Se puder só pôr em tela completa, por favor, para vermos a apresentação um bocadinho mais pormenor. Certo. Obrigadíssimo, está ótimo, obrigado. A dor, portanto, normalmente caracterizamos a dor e dividimos-la em dor aguda e dor crónica. A dor aguda é aquela que é inferior a 3 meses e é uma lesão, como vamos ver, essencialmente nociceptiva, podendo ser ela visceral ou somática, e está associada sempre a uma resposta fisiológica, frequentemente acompanhada com sudorese, taquicardia, aumento da frequência respiratória e da tensão arterial. Esta dor é uma dor que nós chamamos uma dor benéfica, porque é uma dor aguda, é um sintoma e tem essencialmente uma função de alarme que nos vai levar a recorrer a um médico para tratamento. Ao contrário desta situação, temos a dor crónica, que não é motivo de conversa hoje, mas para situarmos um bocadinho esta situação da dor. A dor crónica é uma dor provocada pelas mesmas causas que a anterior, mas com a característica de que vai perdurar e persistir no tempo por motivos distintos da causa inicial que a originou. O corpo, nesta situação, fica incapaz de reparar a lesão que se vai desenvolver e normalmente estão envolvidos outros tipos de sintomas, como aspectos psicológicos, sociais, culturais e emocionais. É, portanto, uma doença e já não tem esta característica de sintoma. Existem vários tipos de dor, a dor nociceptiva, podendo ser somática ou visceral, que leva normalmente a uma ativação fisiológica de nossos setores associados a um trauma, ou uma lesão ou uma inflamação. Temos depois a dor neuropática, que, como o próprio nome indica, é uma lesão de nervo, podendo afetar o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Existem vários exemplos destas situações, não me vou alargar muito, mas salientando no sistema nervoso central algumas mielopatias, algum síndrome doloroso pós-AVC ou pós-lesão medular. No caso do sistema nervoso periférico, temos a neuropatia diabética, a nevralgia pós-herpética como exemplos mais característicos. A dor aguda pós-operatória vai entrar, como vamos ver depois também, nesta lesão neuropática do sistema nervoso, podendo ser, regra geral, periférico, dependente da zona afetada.
É uma ativação fisiopatológica dos receptores e normalmente caracterizada por alodínia e por hiperalgesia. Temos a dor psicogénica, que normalmente é uma ausência de lesão e é uma disfunção neuropsíquica. Existe um outro conceito que convém também relembrar, que é quando a dor aguda cronifica, levando normalmente a dor neuropática, podendo ser de causa pós-operatória, como vamos ver. Vou dar só 3 exemplos de algumas situações que normalmente cursam com esta cronificação de dor aguda pós-operatória, que é os síndromes pós-mastectomia, o síndrome de libertação do túnel cárpico ou correção de hérnias inguinais. Quando não são lesões pós-cirúrgicas, esta cronificação da dor aguda pode ser, por exemplo, de herpes zoster ou pós-AVC, como falei anteriormente. Por isto tudo, é vital, urgente, tratar a dor aguda neste contexto de urgência de uma forma segura, eficaz e eficiente. Porquê é que é importante este tema e porquê é que é importante abordá-lo? Como já vimos, em primeiro lugar, é importante evitar a cronificação da dor aguda e porque muitas vezes assistimos na urgência a situações de subtratamento de alguma oligoanalgesia que é deletéria, como vamos ver. Antes de saber essa situação, porque é que há fatores que podem levar à oligoanalgesia no conceito da urgência? Como vemos aqui no slide, portanto, o medo de diagnósticos incertos, algumas barreiras socioculturais, a negação do próprio doente, receio sobre dependências futuras e o tratamento inadequado. A oligoanalgesia ou a analgesia inadequada tem consequências adversas para o doente. Fisiologicamente é caracterizado por uma resposta metabólica ao stress, com hiperglicemia, catabolismo proteico, aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, estados de hipercoagulabilidade, eventos tromboembólicos, imunossupressão, delírio e, como vimos, desenvolvimento de dor crónica no contexto do futuro. Todas estas situações são potenciais para isquemia de órgão e dessa forma deletérias. Relativamente ao doente, pode levar a insatisfação, a um sofrimento desnecessário, levar a várias idas ao serviço de urgência, a um atraso do regresso à vida ativa e aumento do risco de litigação. Logísticas, portanto, o aumento da duração do internamento hospitalar, com o aumento dos custos e diminuição da participação na reabilitação, por exemplo. Como é que nós avaliamos a dor no serviço da urgência? Ora, é como avaliamos no serviço também da dor crónica, nas nossas unidades, e foi adotado como quinto sinal vital por todos os médicos. Temos várias escalas, desde a escala visual analógica, à numérica, à de faces, à de cores. Aquela que nós utilizamos mais no serviço de urgência e mesmo no contexto de dor crónica é a escala numérica, que vai, como vemos, de 0 a 10 e os doentes vão dar um número à sua dor e assim tentar caracterizá-la. O tratamento da dor aguda no serviço de urgência, a meu ver, deve ser multimodal. Porquê? Porque vai adaptar o melhor agente terapêutico ou os melhores agentes terapêuticos a cada tipo de doente com as suas comorbilidades e a determinadas circunstâncias que ele é portador. Assenta em 3 vertentes: a vertente farmacológica, como vamos ver a seguir, as vertentes não farmacológicas, também importantes, e interventivas, desde a cirurgia, que para muitas situações traumáticas é a cura, e a anestesia regional. Vamos começar com as situações farmacológicas. O paracetamol é a primeira linha para tratamento da dor no serviço de urgência, para dor ligeira a moderada. Portanto, vamos buscar a analgesia e antipirexia através da inibição das prostaglandinas no sistema nervoso central, tendo algum cuidado com a sua hepatotoxicidade, que é dose dependente. Os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides, também são utilizados no serviço de urgência para tratamento de dor aguda. Podemos utilizar, portanto, variam eles na sua inibição da cicoxigenase, 1 ou 2. Vamos procurar os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios através da inibição das prostaglandinas e do tromboxano. O bloqueio da COX-1, portanto, teremos que ter atenção à maior propensão para úlceras gástricas e hemorragias, enquanto que as COX-2 vamos buscar mais o nosso poder analgésico
alguma proteção gastrointestinal, aumentando algum risco cardiovascular trombótico. Os efeitos adversos são dose-dependentes, podendo começar com diminuição da perfusão renal, alguma disfunção plaquetar, úlceras gastrointestinais e exacerbação de asma. São também, portanto, relacionados para tratamento de processos inflamatórios e libertadores de prostaglandinas, como alguns exemplos, podemos aí provar. Assim, desta forma, podemos utilizar o cetorolac, tendo atenção a algum risco hemorrágico associado. Podemos utilizar o parecoxib, tendo em atenção a alguns efeitos cardiovasculares adversos. Quando possível, alguns anti-inflamatórios orais, como o celecoxib ou o ibuprofeno, nosso conhecido. E celecoxib é um COX-2 inibidor seletivo. Quando necessário ou possível, considerar alguns agentes tópicos para distensões agudas musculares. Quando utilizamos os AINES, temos que ter algum cuidado e atenção para a interação com a varfarina. Portanto, vamos fazendo também de uma forma escalonada o nosso tratamento da dor aguda e pode ser necessário recorrermos a opiáceos. Vamos usá-los quando não conseguimos tratar a dor aguda com os fármacos já utilizados e vamos querer um benefício a superar o malefício. Tendo em atenção que a sua subdose leva a uma dor subtratada e, portanto, é isso que também queremos evitar, como já vimos na oligoanalgesia. A dose excessiva é dose dependente, tem alguns efeitos adversos, nossos conhecidos, e que temos de ter algum cuidado, nomeadamente a depressão respiratória, náuseas, obstipação, prurido, retenção urinária e ou delírio. E os fármacos que normalmente utilizados, habitualmente por nós utilizados, são a morfina e o tramadol. O tramadol é um opioide minor, podendo usar em várias situações e idades, tem menos efeitos adversos e, portanto, é através de uma inibição da recaptação da noradrenalina e da serotonina. Quando utilizamos estes fármacos, temos que ter algum cuidado, normalmente tratamento dos seus efeitos adversos e poderemos utilizar os coadjuvantes, nomeadamente alguns antieméticos. Podemos utilizar também a ketamina. A ketamina é um antagonista do receptor NMDA, é um potente analgésico a baixas doses, tem algumas características que, em algumas situações, pode ser benéfico, é um estimulante cardiovascular e broncodilatador, e em doses mais elevadas tem efeitos psicomiméticos. Está, por isso, por estas características, contraindicado na hipertensão intracraniana e na isquemia miocárdica. É usado no serviço de urgência nos doentes agitados, associados ou não a trauma hipovolémico, a procedimentos breves e dolorosos, doentes dependentes de opiáceos, dor oncológica refratária ou idosos com dor. Outra situação que nós podemos utilizar, neste caso é um gás, uma inalação do anestésico, que é o óxido nitroso, vai causar uma sedação, também com alguns efeitos secundários associados, como náuseas, vômitos e alguma euforia. É obrigatório termos algum equipamento adequado em caso de sedação profunda e uma exaustão de gases é necessária. É aplicado na sedação em crianças, em procedimentos ou intervenções menor, como sutura da pele, redução de luxações, drenagem de abscessos e hematomas, e temos que ter atenção ao jejum obrigatório de 6 horas nestas situações. Quanto às intervenções não farmacológicas, numa situação traumática de membro é bom e poderemos também utilizar esta sigla do RICE, portanto o repouso, o gelo, uma compressão e elevação de membro. A humanização do doente, uma abordagem empática leva sempre ao alívio da ansiedade e do medo, uma vez que a dor, como vimos, não é só nociceptiva. Para terminar, trago aqui 2 exemplos práticos em que vamos tentar perceber o que é que poderíamos fazer ou o que é que poderia ter acontecido. Então, o primeiro exemplo, temos um doente de 65 anos, com antecedentes de carcinoma do cólon há 2 anos, fez quimioterapia, vem ao serviço de urgência por uma lombalgia intensa com alguns dias de instalação. Uma intensidade dolorosa de 9 em 10, interferindo com o sono e com as atividades de vida diária. Vem em maca, medicado com fentanil transdérmico 50 da consulta da dor, rosuvastatina e nas análises salienta-se uma anemia e uma creatinina de 2,1. Então pergunto, o que é que poderia ter acontecido nesta situação? Como tratar a dor? Que exames pedir? E como encaminhar este doente? Ora então, alguém tem uma ideia? Em primeiro lugar,
Teremos sempre que pensar, dado o caso, uma fratura patológica de vértebra lombar associada a uma metástase. Nessa situação, teríamos que pedir um raio-x tórax e um tato lombar para confirmar a situação. Entretanto, a dor, poderíamos tratá-la, como vimos, de uma forma multimodal e de uma forma escalonada. O paracetamol 1 grama, o tramadol 100 mg associado com antiemético metoclopramida 10 mg, parecoxib 40 mg, se necessário repetíamos a dose depois com 20. Poderíamos usar, se fosse necessário, a ketamina 5 mg ou 10 mg, atendendo à idade, provavelmente começaríamos com 5 mg. E a confirmar-se, e enquanto esperamos outra situação, poderíamos utilizar um colete. Encaminhávamos este doente, obviamente, para uma especialidade neurocirúrgica para avaliar a necessidade de alguma abordagem invasiva. O último exemplo, o segundo exemplo, um doente de 30 anos, acidentado de moto, com uma dor na perna direita, com edema associado. Suspeitamos de uma fratura de tíbia e perónio, uma escala de dor 10 em 10, é um heroinómano, última toma há uma semana, fumador, asmático. As mesmas perguntas, portanto, que fazíamos primeiro, como tratar, como encaminhar. Portanto, colher análises com vista aos estupefacientes era obrigatório, o raio-x da perna igualmente, a perna direita. Trataríamos a dor de uma forma escalonada e parecida, com doses mais aumentadas. Paracetamol 1 grama, cetoralac 30 mg, por exemplo, tramadol 200 com metoclopramida. Aqui utilizávamos uma dose maior devido a não ser já uma pessoa também muito naif e pela idade. A ketamina 10 mg endovenoso, se necessário, um ansiolítico midazolam e morfina 2 a 5 mg EV titulados. Portanto, perante estes dois casos e tudo o que foi aqui dito atrás, em jeito de conclusão, o tratamento da dor aguda no serviço de urgência deve ser precoce, baseado numa analgesia multimodal, com vista sempre a solucionar os efeitos secundários associados ao tratamento, como vimos. Sempre que possível, a analgesia locorregional deve ser utilizada e temos que também ter atenção e individualizar e adaptar a terapêutica a cada doente. E obrigada pela vossa atenção. Questões, se tiverem, o meu e-mail para qualquer dúvida ou contato. Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo pela excelente apresentação, doutora Sandra. Vamos deixar as perguntas para o fim, desde já desafio os nossos participantes a colocarem dúvidas e no final tentaremos responder. Pronto, eu penso que no fundo abordamos aqui um bocado estes aspectos na lista da dor aguda no serviço de urgência e agora se calhar vou pedir aqui à doutora Clara para nos elucidar um bocadinho sobre esta dor no pós-op. Clara, tens a força. Vou começar então por partilhar a minha tela e fazer aqui a minha apresentação. Portanto, a minha parte, obrigada Sandra pela ótima introdução que fizeste. Aliás, pronto, isto não é propriamente espontâneo, nós também tivemos uma conversa prévia de maneira a que não houvesse uma grande superposição daquilo que nós íamos falar, eu e tu. Portanto, a minha parte, para mim, como falar sobre a dor aguda no contexto do serviço de urgência, mas pós-operatório, portanto, no doente que foi submetido a uma cirurgia de urgência. Antes de continuar, gostaria apenas de informar que esta minha apresentação é apenas para promover uma discussão e para termos uma conversa e não deve ser considerada para conselho médico-legal. Também aqui podem ver os meus contactos, se me quiserem contactar através do Twitter, se quiserem através do meu e-mail, estão à vontade. Qualquer dúvida que precisem de esclarecer, alguma ajuda, estarei disponível. Pronto, eu acho que toda a gente sabe o que é que se espera após uma cirurgia, não é? Quer seja ela de urgência, quer seja ela de rotina. Portanto, a dor será uma constante. Quer seja por fraturas, que normalmente é o tipo de cirurgia que nós encontramos, é o tipo de doenças que nós encontramos no contexto de urgência, uma cesariana, uma hérnia encarcerada, uma laparotomia, uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia laparoscópica,
qualquer uma delas poderá acontecer num contexto de urgência. Obviamente que existem umas mais frequentes do que outras. Num trabalho muito interessante que foi apresentado em 2013, este grupo alemão dedicou-se a estudar dentro das cirurgias feitas no pós-operatório nas enfermarias, foram avaliar qual a intensidade da dor no primeiro dia do pós-operatório. E então o que verificaram foi que a dor mais frequente e mais severa era aquela associada às fraturas. Dentre outras, podemos destacar ainda a cesariana, no nono lugar, uma apendicectomia por laparotomia no 19º, uma colecistectomia aberta no 25º. Como podem ver, mais ou menos do grupo de cirurgias nas primeiras 25, incluíam cirurgia ortopédica, a obstétrica e a cirurgia geral. O mais frequente, no fundo, mais severa era aquela associada às fraturas. Dentre outras, podemos destacar ainda a cesariana. Estou a ouvir aqui a minha voz. Uma apendicectomia por Portanto, seria importante nós ver que a maior parte das cirurgias serão a cirurgia de ortopédica, da obstetrícia e a cirurgia geral, que é mais ou menos correspondente ao tipo de cirurgias que nós temos no pós-operatório no serviço de urgência. Convém então estarmos todos cientes que infelizmente a dor continua a ser um grande desafio e continua a ser ainda muito mal controlada no pós-operatório. De facto, mais de 80% dos doentes têm dor. Dessa dor que sentem, uma grande maioria é dor severa a moderada e, infelizmente, menos de metade têm alguma intervenção no sentido de aliviar essa mesma dor. Nem todos os hospitais têm o serviço de dor aguda, portanto, há um déficit na avaliação, há um déficit na documentação e há um déficit também na prestação dos cuidados, principalmente na existência de protocolos escritos que se destinem a aliviar este tipo de sofrimento. E então a questão tem que se pôr, porque é que é tão importante tratar a dor? É importante, eu acho que não só por uma questão de dignidade humana, porque ninguém quer sofrer e também é a nossa função aliviar o sofrimento do doente. Mas também existem, além desse importante fator, acho que é importante destacarmos que existem implicações em termos de recuperação, em termos de mortalidade, morbilidade, de satisfação dos doentes, de algumas efeitos laterais ou complicações que também podem ser mitigadas com um bom protocolo analgésico e além também das questões económicas e as questões de duração do internamento que na pandemia que vivemos são extremamente importantes. Mas estes outcomes também estão muito dependentes não só do protocolo analgésico, mas também de muitos outros fatores, incluindo o cirurgião, a própria cirurgia em si, que nível de cuidados é que podem ser prestados aos doentes, que tipo de medicação pré-operatória e comorbilidades que os doentes têm, que tipo de analgesia sistémica, que analgesia regional é que nós estamos a propor, que tipos de fármacos, doses, combinações, mas isso eu já não vou meter por aí. Assim, mais ou menos, assim, de uma forma alargada, nós podemos dizer que existem dois tipos de analgesia, a analgesia regional e a analgesia sistémica, que podem valer por si só, cada uma delas, mas também podem ser combinadas entre elas. No fundo, a analgesia regional, quando combinada com a analgesia sistémica, será mais no sentido de ser poupadora de opioides, ou reduzir a dose de opioides, que neste momento não será tanto um amigo, mas será mais, não é também um inimigo, mas não é propriamente o melhor amigo que se quer ter. De vários estudos que foram feitos, eu destaco este, muito interessante, em que nós podemos verificar, independentemente do ser uma cirurgia major ou minor, o grau de dependência de opioides após a cirurgia é sobreponível, como podem ver aqui no gráfico do lado direito. Portanto, independentemente do doente ser submetido a uma cirurgia major ou minor, o grau de dependência de opioides vai ser sobreponível. E não se deve, portanto, à dor do pós-operatório, mas é uma complicação comum, infelizmente, e que não é identificada na maior parte dos casos. Já em 2010, num trabalho publicado no New England Journal of Medicine, diz que o aumento do abuso de medicamentos prescritos nas últimas décadas tem sido associado à prevalência de overdoses fatais de drogas e ao aumento do uso de heroína em áreas, quer urbanas, quer rurais. E isto é muito grave. E explica também um problema de saúde pública importante nos Estados Unidos, que tem a ver com
a dependência de opioides que se tem manifestado muito importante nos últimos anos. E também vos deixo aqui, em jeito de curiosidade, os vários famosos que ficaram dependentes de drogas após terem sido operados. Como podem ver, caras bastante conhecidas. Portanto, quais são os perigos e quais são as vantagens da analgesia sistémica baseada em opioides? Portanto, os seus efeitos positivos ou vantajosos serão o facto de não terem teto, de serem usados já há muito tempo e mais ou menos sabemos o seu comportamento e tornam-se bastante previsíveis e serem a sua facilidade de administração. Contudo, têm muitas complicações que podem interferir grandemente com a recuperação dos nossos doentes e ainda outra que acho que deve ser acrescentada, que é o facto dos doentes poderem desenvolver toxicodependência em relação a eles. Existem também importantes considerações quanto a populações especiais e eu destaco principalmente os idosos, doentes com apneia do sono, os doentes obesos, doentes com problemas respiratórios, que estão especialmente sensíveis a este tipo de fármacos. Portanto, a conduta perante estes doentes também é muito importante ajustá-la. Quando nós comparamos então os efeitos do tipo de técnica analgésica que estamos a preconizar, sendo a anestesia regional versus a anestesia sistémica com opioides, destaca-se que a analgesia regional dá uma superior controle da dor. Contudo, tem nos estudos que surgem a sua tradução em termos de qualidade de vida, qualidade de recuperação, satisfação dos doentes e a duração do internamento dos doentes, nem sempre é possível fazer uma relação direta com o tipo de técnica analgésica, o grau de analgesia ou a presença de efeitos laterais, nomeadamente por a presença de dados insuficientes. E isto deve-se, na maior parte das vezes, a questões da metodologia dos próprios estudos. Mas uma das coisas que eu vos posso dizer é que existem 3 coisas que a analgesia regional vos pode dar, além da analgesia, a anestesia e a funcionalidade, que é também extremamente importante. Mas a analgesia regional não é sempre bom. Claro que existem alturas que nós devemos ter cuidado e nem sempre, nem nunca, como é a panagem da medicina. Portanto, existem situações em que ela simplesmente não está indicada. Aqui temos uma lista dessas situações e eu gostaria apenas de destacar aqui uma nesta lista quando diz que quando o consentimento não pode ser obtido com fiabilidade. Bom, isto não é uma contraindicação ou exclusiva da anestesia regional. Nós temos este problema, a maior parte das vezes os doentes vêm inconscientes ou não vêm em condições de prestar o seu consentimento informado. E aí, pronto, teremos que usar o nosso bom senso para conseguir fornecer o melhor tratamento àquele doente naquele momento. Aqui mostro-vos as contraindicações relacionadas com este tipo de técnicas de neuroeixo e de bloqueio de nervos periféricos será a recusa do doente ou o doente não colaborante, a sepsia ou infecção no local de punção para ambas as técnicas. E para o neuroeixo destaco a hipovolemia severa ou instabilidade hemodinâmica, algumas alterações da coagulação ou terapia anticoagulante que é preciso descartar antes de oferecer este tipo de técnicas e principalmente antecipar se irão existir algumas alterações no decurso da recuperação do doente que poderão também impedir a utilização das mesmas e o aumento da pressão intracraniana. Em relação aos bloqueios de nervos periféricos, muitas vezes nós somos assim um bocado, eu não queria dizer exagerados, mas queremos tanto oferecer uma boa técnica analgésica que decidimos por fazer vários tipos de bloqueios no mesmo doente e devemos ter cuidado, obviamente, com a dose que nós estamos a utilizar para que essas doses estejam sempre abaixo do limiar de toxicidade. A neuropatia periférica também pode ser um obstáculo para a realização destas técnicas. E agora, eu posso-vos sugerir alguns protocolos para a cirurgia de urgência. Por exemplo, no caso da cirurgia abdominal, temos algumas recomendações em que vocês estão a ver as cores, quer dizer vermelho, quer dizer uma forte recomendação, o roxo quer dizer moderada e o bege quer dizer, não é bem, um verde pálido quer dizer fraca. Portanto, temos então, para qualquer procedimento
defende a utilização de técnicas de analgesia multimodal. A analgesia multimodal, a doutora Sandra já explicou, não vou debater sobre isso. Portanto, deverá ser a base de qualquer técnica de analgesia e depois iremos primar ou adaptar melhor para cada caso. No caso de ser uma laparotomia, existe uma forte recomendação para a analgesia epidural torácica, moderada para a utilização de técnicas de miofaciais, como por exemplo o TAP, ou ainda com alguma evidência fraca para os catéteres da ferida operatória. No caso de laparoscopia, então, não existem ainda fortes recomendações para o tipo de técnica, apenas para analgesia multimodal. E outros com moderada evidência temos a administração de lidocaína endovenosa, de morfina intratecal, os bloqueios TAP, e fraco neste caso já será a analgesia epidural torácica. Eu aqui gostaria de fazer uma pequena ressalva. Em relação à analgesia epidural torácica, não estará preconizada para este tipo de técnicas, mas penso que seria de considerar no caso de haver um risco importante de transformar essa técnica laparoscópica em laparotomia, onde depois já a sua força de evidência já será mais forte. Mas aí dependerá muito do senso da pessoa e do à vontade da pessoa também. Agora, relativamente às técnicas regionais para a cirurgia ortopédica, e a ortopedia na urgência é habitualmente a cirurgia de trauma. O que se tem visto é que, de facto, este tipo de técnicas poderão reduzir a taxa de mortalidade aos 30 dias. Existe uma diminuição, um encurtamento também na duração de internamento do hospital, mas à custa de um aumento dos custos do paciente. E eu aqui também quero fazer uma ressalva que muitas vezes este aumento dos custos poderá ser confundido com uma melhoria dos cuidados, porque provavelmente os doentes poderão utilizar material que seja mais caro, como por exemplo uma PCA ou um DIB, ou a técnica em si analgésica poderá implicar mais alguns custos, e será à custa disso que será mais caro. Mas que eu acho que compensará com uma diminuição da taxa de mortalidade e com uma diminuição da duração do internamento. Em relação ao risco de complicações, elas também são menores, incluindo AVCs, alterações da parte de compromisso respiratório, insuficiência renal, diminuem muito a necessidade de ventilação mecânica, portanto, acho que os benefícios são francamente positivos. Depois, gostaria de partilhar aqui este trabalho publicado em 2017 que me diz particularmente muito. Não tem propriamente a ver com a cirurgia, mas tem a ver com um tipo de problema que é bastante frequente no serviço de urgência, que é o tratamento de fraturas de costelas. E então, este trabalho, eles fizeram uma avaliação deste grupo de doentes que tiveram fraturas de costelas e verificaram que separaram este grupo em dois grandes grupos. Que é o PROC, ou procedimento, em que foram doentes tratados com epidural ou com bloqueio paravertebral, e o No Procedure, que é nos doentes que fizeram analgesia sistémica. E então, neste grupo de doentes, apenas 1,13% deles foram submetidos a técnicas locorregionais. E destes, vocês podem ver aqui, não consigo pôr, portanto, na mortalidade, vocês veem que está associada a uma mortalidade de 1,8% nas técnicas de procedimento e 4% nas técnicas de não procedimento. Portanto, isto traduz-se numa taxa de mortalidade, ou no número de mortes de 7.703 doentes para 39. E agora eu convido-vos a fazer um exercício ao contrário. Vamos imaginar que estas técnicas eram oferecidas igualmente 50% dos doentes, tratados com epidural ou bloqueio paravertebral, e com esta taxa de mortalidade. Portanto, se formos comparar o número de mortos, acho que um número de 2.095 mortos é considerável. E acho que vale a pena a gente investir, aprender e desenvolver este tipo de técnicas. Em relação à cesariana, o que é que eu vos posso dizer?
Eu fui procurar no site da Prospect, que é um grupo de trabalho que se dedica a fazer a avaliação de quais os procedimentos analgésicos específicos para o tratamento pós-operatório, específicos para cada tipo de cirurgia, e eles têm um dedicado apenas às cesarianas. E então, segundo este grupo, o pós-operatório será melhor tratado com o paracetamol, anti-inflamatórios orais e como SOS, a utilização de opioides sistémicos. Eu, na minha modesta prática diária, eu tenho optado por outro tipo de técnicas analgésicas. Eu tenho optado faço habitualmente um bloqueio subaracnoideu ou a epidural utilizada para trabalho de parto. Se usei a epidural para trabalho de parto, faço uma administração epidural de morfina e depois complemento com anti-inflamatórios e paracetamol. No caso de utilizar o bloqueio subaracnoideu, então aí sou adepta de fazer bloqueios faciais, como por exemplo o quadrado lombar ou então o bloqueio de TAP. Se bem que o bloqueio de TAP poderá não ser o melhor, mas às vezes depende muito também do próprio biótipo das doentes. Não recomendado para cesariana, este grupo advoga que não devem ser administrados a dexametasona, a neuroace, ketamina, o TENS, a infiltração com anti-inflamatórios e a infiltração da ferida contínua com também anti-inflamatórios. Eu gostaria apenas de lembrar que, neste caso, das mães, não é só analgesia, não podemos pensar que é só analgesia para a mãe. Nós temos que pensar que ela vai amamentar e que no leite vai passar para o bebê. E mostro-vos aqui neste quadro que a morfina é um dos fármacos que atravessa em maior percentagem para a criança durante a amamentação. Portanto, aqui o sentido da morfina endovenosa. A morfina epidural não terá tanto efeito porque a sua dose sistémica não é assim tão importante. Finalmente, convido-vos sim que existem inúmeros sites, inúmeros guidelines, orientações publicadas na literatura que vos podem ajudar a adaptar os vossos protocolos e a desenvolver os protocolos adaptados a vocês e às vossas instituições onde vocês trabalham. Portanto, assim, em jeito de conclusão, gostaria de destacar que a analgesia regional, no meu entender, deveria servir como uma pedra basilar, sempre num contexto de analgesia multimodal, mas infelizmente não responde a todas as questões e ainda existem muitas dúvidas e questões que precisam de ser respondidas. A monitorização destas técnicas deve ser apertada, que apesar de raras, algumas podem ser particularmente graves. E pronto, e era isto que eu gostava de partilhar com vocês, aguardo as vossas questões e muito obrigada, Rui, por me teres convidado. Obrigado, Clara, pela excelente apresentação. Pronto, é assim, eu estava aqui a ver se os nossos participantes tinham algumas dúvidas. Eu acho que vocês foram super esclarecedoras, que eles ainda não se manifestaram muito, apesar de termos 50 pessoas a ver ao vivo. Eu queria então, por começar aqui, fazer uma outra pergunta, para também colocarmos aqui alguns temas em debate. Ia-vos perguntar se vocês, as duas, no vosso dia-a-dia, na urgência, por exemplo, já que estamos a falar de urgência, se têm sempre acesso ao vosso ecógrafo e sempre portátil, ou seja, se acham que é fundamental para um anestesiologista ter acesso a esse aparelho. Podes começar tu, Clara, depois falo com Posso começar? Pronto. Bom, eu sou muito suspeita para falar sobre isto. Cada um fala de sua experiência. Nada suspeita, nada suspeita. Nada suspeita, ora bem. Eu acho que depende muito de onde nós trabalhamos, não é? Nem toda a gente tem a possibilidade de ter um ecógrafo ali à mão de semear, não é? É evidente que existem serviços em que isso existe e que é salutar. Sim. Existem outros serviços que nem sempre existe. Agora, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas estarem atentas e terem a vontade de realmente irem tratar a dor. Eu atualmente na minha atividade atual
Não tenho grande atividade de serviço de urgência, assim, em termos de volume, mas já trabalhei em outros hospitais em que realmente isso era uma grande parte da minha atividade. E aquilo que nós tínhamos era um bom relacionamento com os cirurgiões que estavam no serviço de urgência, e sempre que surgia uma situação em que eles detectavam que era importante um bom controle de dor, mesmo antes dos doentes virem para o bloco, nos chamavam. E era o caso, por exemplo, das fraturas, era por causa das fraturas de costelas, ou imagina, até doentes que nem precisavam de cirurgia, uma pancreatite aguda, por exemplo. Outras vezes eram doentes que estavam a aguardar para ser operados, e durante esse tempo que estavam a aguardar, nós íamos ao serviço de urgência fazer as nossas técnicas para dar um bocado mais de conforto e dignidade às pessoas. Por exemplo, doentes com fratura da anca, nós íamos ao serviço de urgência fazer um bloqueio da faixa ilíaca, que é um bloqueio relativamente simples e fácil de fazer, e não é preciso ecógrafo sequer. Se dominarmos relativamente bem a técnica, também não é difícil de aprender. E conseguíamos dar muito boas condições. Depois até os doentes já podiam mobilizar-se um bocadinho na cama, enquanto não estavam a aguardar a cirurgia. Depois, quando chegavam ao bloco, já até conseguíamos fazer um posicionamento melhor sem causar grande dor, portanto, para fazermos depois o bloqueio subaracnoideu ou para mobilizar o doente da maca para a marquesa. Portanto, eu acho que, acima de tudo, a comunicação e um bom ambiente com os colegas do serviço de urgência é primordial, é o principal. E depois, se tivermos ecógrafo, excelente. Depois existem outras formas, também existe o neuroestimulador que também se pode utilizar. E mesmo que não haja as técnicas locorregionais, eu acho que podemos sempre fazer uma técnica analgésica sistémica quando não há necessidade, quando não há possibilidade de fazer a outra. Okay. Não sei qual é a opinião da Sandra. Sandra? Sim, concordo basicamente também. Se ressalvar que costumo às vezes fazer o bloqueio com neuroestimulador, também costumo utilizar o recurso da neuroestimulador, portanto foi uma técnica mais anterior ao ecógrafo, e com a qual todos primeiro tivemos esse acesso, mas como disse a Clara, na realidade interessa é fazer um bloqueio ou um alívio da dor aguda no doente mesmo antes da cirurgia e obviamente no pós-operatório, e a técnica que devemos fazer realmente é aquela que estamos melhores habituados a fazer. Claro. Também concordo plenamente. O inventar e o ir lá fazer dá sempre mau resultado. Claro, cada um acaba por atuar com aquilo que domina mais, não é? Acho. Exatamente. Conclusão. Isso é super importante, porque vais diminuir em muito as complicações, não é? Consegues dominar muito bem o que estás a fazer, percebes o que está a acontecer, e isso é essencial. É essencial. E uma questão, vocês acham que em termos de contexto de serviço de urgência e dos médicos, nossos colegas fazem muito balcão e muito aquela dor inicial, vocês pensam que há um uso exagerado de anti-inflamatórios, ou pensam que há alguns fármacos que são esquecidos na abordagem aguda? Não sei, doutora Sandra, qual é que é a vossa percepção dos nossos colegas que fazem assim, digamos, não digo aquela dor de trauma cirúrgico, mas a dor mais comum? Eu acho que relativamente aos fármacos como o paracetamol e os anti-inflamatórios são de primeira linha subejamente usados e provavelmente demasiado relativamente aos anti-inflamatórios, principalmente pelos seus efeitos deletérimos, como já vimos. Às vezes, não avaliando todo o contexto da comorbilidade dos doentes, pode na realidade ser facilmente atingindo uma sobredosagem ou um efeito deletério não querido. Por outro lado, acho que a ketamina é um fármaco ainda pouco utilizado. Em doses analgésicas 0,1 a 0,3 mg quilo peso é um fármaco, tirando as contraindicações específicas que falei, é um fármaco que também poderá ser usado, é sedativo e analgésico. Não creio que seja muito usual, pelo menos no hospital onde trabalho, e provavelmente a formação que nós possamos fazer, quer a nível destes webinars ou outro tipo de conversa, ou mesmo formações interhospitalares, poderia levar a uma abordagem mais multimodal
do que propriamente só utilizarmos, por exemplo, paracetamol, anti-inflamatórios e tramadol, que é basicamente 90% daquilo que é utilizado, a meu ver, no contexto de urgência. Ok, claro. Eu concordo com aquilo que a Sandra disse. Eu acho que aqui há dois pontos principais. Eu acho que ainda hoje, e digo isto com muito pesar, a maior parte dos nossos colegas da linha da frente do serviço de urgência não é muito sensível à questão da dor. A outra questão é o não querer tratar para não mascarar o quadro. E então vemos pessoas que aguardam serem avaliadas por outras especialidades, coitadas, que ainda estão ali, que não têm tratamento nenhum à espera de ser avaliados pelo cirurgião ou pelo ortopedista ou seja qual a especialidade cirúrgica for. E eu isso acho desumano. Acho que se pode sempre tratar de alguma maneira sem mascarar a dor ou sem mascarar o quadro. E acho que o mascarar o quadro não será a melhor razão para apontar para não tratar a dor, porque acho desumano, pronto. Não concordo de todo com esse tipo de atitude. E depois, e também o terceiro fator é as pessoas também terem muito medo. Eu acho que ainda existe muito medo, alguns até compreendo, de utilizar certos fármacos. Existe muito receio de utilizar a morfina, existe há muito receio de utilizar a ketamina. Eu acho que a maior parte dos nossos colegas do serviço de urgência não tem consciência deste fármaco sequer. E sinceramente não sei se queria assim tanto que eles usassem a ketamina, assim, porque é um fármaco difícil de manipular. Acho que há fármacos que de certo estão melhor em mãos que as saibam usar, não é? Eu já não me recordo muito bem qual foi o autor, mas um remédio nas mãos de um louco pode ser um veneno, não é? E então isso aí acho que devemos ter muito cuidado com certos tipos de fármacos. Mas não devemos ter receio de perguntar, de telefonar, de pedir ajuda. Eu acho que nós não podemos dominar todos os campos e realmente a anestesiologia neste caso é a nossa vida, não é? A nossa vida é esta, é tratar a dor, é anestesiar e de certo até antes de partir para utilizar assim em grandes aventuras fármacos que realmente não dominam, podem simplesmente numa chamada tentar perguntar e pedir ajuda. Acho que eu iria mais por esse caminho. Ok, obrigadíssimo. Eu ia fazer aqui só mais uma questão que é um bocado também da minha área. E uma vez que falamos um bocadinho dos bloqueios, eu por acaso, quando fiz bastante urgência de ortopedia, uma das coisas que verifiquei muito, e acho que também aparece muito no serviço de urgência, são pessoas que entram com um quadro miofascial muito evidente de quadrado lombar, e que inclusive muitas vezes têm que vir de INEM e não conseguem por vezes quase chegar ao telefone, as pessoas não têm noção, mas um espasmo muscular pode levar a esse ponto. E o que eu acho é que, agora que já estou numa outra fase, que muitas vezes nós sabemos que o famoso Ramos e Voltaren e um relaxante muscular, digamos, uma injeção intramuscular mais básica, não resolve esses quadros. E eu penso sempre se não seria interessante, lá está, dependendo do número de recursos humanos que cada hospital tem, quem sabe fazer esses bloqueios locorregionais, não é? Por exemplo, de um quadrado lombar, e que nós sabemos que é muito efetivo, que era super interessante conseguirmos resolver esses casos em contexto de urgência, porque faz-me confusão, porque sei que esses casos que são bem picados, digamos, não é? Esses bloqueios bem feitos, conseguimos quase pôr uma pessoa que está em cadeira de rodas bloqueada, não é? Com o espasmo, a sair a andar, e já vimos, é quase um milagre, mas é verdade. Então, o que eu pergunto é, faz sentido as pessoas que sabem fazer estes bloqueios, seja qual a especialidade, que dominam, não é? Estou a falar um bocadinho no contexto até mais de patologia musculoesquelética, a entrarem em ação de vez em quando, e falo mais nestes casos até de quadrado lombar, porque os outros até são um bocadinho mais controláveis. O que é que vocês acham sobre isto? Acham que o hospital tinha que se empenhar muito para ter médicos que pudessem dar este apoio nestes bloqueios, não só nesses que falaste, por exemplo, das fraturas de anca, etc., Sim. mas envolve toda uma outra logística, não é? O que é que vocês acham? Olha, relativamente ao que tu falaste, eu acho que é super importante
as várias especialidades serem chamadas ao contexto de urgência, porque as pessoas não têm que ser detentoras de toda a sabedoria, e a primeira base é dizer: sei que isto existe, não sei fazer e vou chamar quem saiba. Portanto, acho que se partirmos desta primeira premissa, temos sempre um bom tratamento para o doente. Um bocadinho antes disto, o que eu creio que é também mais importante é fazer o seu diagnóstico, ou seja, para nós termos a consciência de que esse tratamento é indicado, temos que ter a certeza da situação diagnóstica também do doente para poder fazer o bloqueio do quadrado lombar, por exemplo, porque às vezes não é muito fácil de diagnóstico e, portanto, as pessoas não pensam no que a pessoa poderá ter e muito menos vão pensar na necessidade do bloqueio nessa situação. Por isso eu também acho que se calhar era importante fazer um pouquinho de formação em situações dolorosas, com alguns descritores simples e rápidos de lesões musculoesqueléticas que chegam frequentemente ao serviço de urgência, para depois sim, aí, então fazer e pensar que após este diagnóstico e esta patologia, então sim, poderíamos recorrer a quem? Àquela especialidade, a esta pessoa, domina o ecógrafo, domina, por exemplo, o bloqueio e realmente o alívio último do doente e o seu benefício major, não é? Portanto, mas creio que sim, que é muito importante conhecer e poder pedir ajuda. Claro, concordo também com tudo aquilo que tu disseste. Basicamente, o que eu acho que tem que existir é uma alteração do paradigma que nós vivemos nos nossos hospitais. Nós estamos muito centrados estamos muito divididos e eu acho que aqui o principal será a reorganização das equipas, de modo a poder rapidamente saber destacar qual a pessoa indicada para aquela determinada situação. E isso quer formação, isso requer a reorganização das equipas, é mais que evidente. Eu felizmente na maior parte dos sítios que trabalhei, as direções de serviço eram muito sensíveis a isso e então quando definiam as equipas de urgência, definiam-nas de forma a que todas as áreas estivessem cobertas pelas diferentes pessoas que estavam a trabalhar, e isso é excelente porque a partilha de experiências é muito boa. E o resultado final, que é o tratamento do doente que está à nossa frente, é conseguido. Mas principalmente eu acho que é a mudança do paradigma e a reorganização das equipas. E pronto, e a formação é essencial. Essencial. Também acho. Vocês sentem que, e como última pergunta, sentem que há falta dessa formação em Portugal, de contexto de dor em urgência, já que estamos a falar do quinto sinal vital? Eu acho que é. Eu acho que sim, também. acho. Principalmente porque não há grande investimento. Porque as pessoas querem aprender, mas não há grande investimento em... Nós somos cada vez menos, não é? Portanto, somos cada vez mais dirigidos para determinadas áreas e então tudo o que implique saídas para formação, saídas para congressos, reuniões, estão muito restringidas, não é? E depois também o volume de trabalho obriga-nos, depois a gente acaba, até quer, mas é tanta coisa para fazer que, pronto, não tem tempo. Não dá tempo, infelizmente. As formações intra-hospitalares que poderiam ser feitas, uma vez que são no mesmo local, às vezes também são complicadas, porque, como tu disseste, obriga a tempo. Formação requer tempo e bastante próprio, não só pelo tempo da apresentação, mas como toda a preparação e pesquisa bibliográfica no sentido de dar uma informação apurada e acurada aos colegas, e por isso nós ultimamente não temos tido muitas possibilidades de ser feito. Trabalhamos muito assistencial e somos assoberbados cada vez mais com esta situação. Exatamente. E mais agora nesta situação em que nos encontramos com esta situação do Covid, que é uma situação extraordinária, que não sabemos bem onde é que nos irá levar, mas certamente iremos ter algum trabalho ainda por cima extra a nossa principal atuação, muito menos tempo me parece que vamos ter para grandes formações intra-hospitalares ou congressos, ou seja que tipo de apresentações,
E realmente este tipo de apresentações, e daí também dar os parabéns ao Rui, são salutares, são boas, são rápidas, conseguimos chegar a quem nos quer ouvir, e pode ser realmente um futuro, é o que eu acho. Obrigado, doutora Sandra. E agora lembrei-me de uma coisa fundamental, que era perguntar-vos, em jeito de conclusão, digamos, qual a vossa experiência atualmente, e falando dos doentes de Covid-19, na vossa área, o que é que vocês têm a partilhar até agora com os colegas? Bom, acho que vou dar a palavra à Clara, porque ela foi moderadora de um excelente webinar nosso de anestesiologia CAR, Clube de Anestesia Regional, que ocorreu há 2 dias, e portanto acho que ela deve responder muito bem. Um resumo excelente. Ora bem, o resumo. Ora bem, estes doentes são muito particulares, porque primeiro é uma doença que tem 5 meses, portanto, basicamente, o que nós sabemos e quase nada é o que é, ainda sabemos muito pouco. Existe muito receio de contágio, muito receio de sermos contaminados. Portanto, em relação à analgesia destes doentes, temos que ter particular atenção, é que a utilização de alguns fármacos poderá mascarar a sintomatologia, como por exemplo o paracetamol pode mascarar a febre. Os anti-inflamatórios, também ainda existe alguma controvérsia, se bem que a Organização Mundial de Saúde veio dizer que ainda não existe evidência que poderá interferir negativamente com o Covid. E depois são doentes que têm, 1/3 deles têm umas alterações do número de plaquetas, portanto qualquer tipo de técnica profunda estará contraindicada normalmente, portanto teremos que ter atenção a essa parte. Depois, em relação às técnicas, tudo que implique diminuição do risco de aerosolização, como por exemplo a intubação orotraqueal, é premiado. Pronto, neste caso, então, a anestesia regional será preferida do que a intubação orotraqueal, portanto, e vamos ter uma preferência para estas técnicas. E depois, estas técnicas vão ser benéficas também, porque como estão associadas a um encurtamento do internamento, nós também queremos ver as doentes mais depressa fora do hospital, com as devidas ressalvas, não é? Queremos internamentos curtos. E queremos também usar técnicas que interfiram um pouco com a parte da ventilação, porque normalmente são doentes que poderão ter algum comportamento respiratório, como pneumonia ou mesmo mais grave. Portanto, a anestesia geral também irá obrigar a abordagem da via aérea e interferência com a parte da ventilatória. Pronto, assim, no fundo, e premiar técnicas que, se não puder ser feita uma anestesia regional, técnicas que sejam poupadoras de opioides, para diminuir ao máximo a depressão respiratória, para diminuir ao máximo a necessidade também de oxigênio para manter a saturação e a oxigenação adequada dos doentes. Basicamente, em termos de analgesia, também não se sabe muito, é mais ou menos isto. Queremos técnicas que também controlem melhor a dor, de modo a que o doente não esteja sempre a pedir SOS e a obrigar a ser manipulado muitas vezes, com idas muitas vezes dos senhores enfermeiros para tentar resolver e fazer os SOS. Portanto, tudo tem que ser, mas isto é um mundo novo, portanto, isto é uma coisa teórica, a gente ainda não conseguiu verificar se realmente estas teorias se aplicam na prática, não é? Portanto, ok. É tudo assim muito na base. Eu acho que parece que dizem que. Daqui a uns tempos teremos mais conclusões. Provavelmente, infelizmente. Muito Ou bem. felizmente, não sei. Vamos ver o que é que a evolução. Pronto, assim, eu penso que nós estamos aqui a chegar ao fim do nosso webinar. Talvez cheguem algumas questões depois a vocês, nos vossos e-mails. Há ainda muita gente que vai ver aqui a nossa discussão. Eu resta-me agradecer-vos mais uma vez a presença, estarem aqui no domingo à noite. Foi um prazer receber-vos, sempre excelentes palestras.
Queria também só dizer que nós em maio ainda vamos manter aqui os nossos webinars ao domingo. No próximo domingo vamos falar de reabilitação em AVC. Vamos ter aqui um neurologista, um fisiatra, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional e um terapeuta da fala. Vai ser assim uma grande lavagem, digamos, do tema. E